Olá, meus queridos, tudo bem? No bloco anterior, nós discutimos a parte teórica das orações subordinadas substantivas da língua portuguesa. Agora vamos resolver algumas questões acerca do assunto e entender como é que isso aparece em provas. Veja comigo a tela, por gentileza. Olha a primeira questão, que fala a você assim, ó. O trecho que a bactéria em questão, Escherichia coli, somente é transmitida a um cultivo quando nele estão presentes as fezes, animais ou humanas, exerce a função de sujeito da locução é sabido. Vejamos o texto. É sabido que a bactéria em questão, Escherichia coli, somente é transmitida a um cultivo quando nele estão presentes as fezes, animais ou humanas. Repare comigo no seguinte. Olha a presença do elemento suspeito. Eu disse que você deveria ter muita atenção a partir do momento em que na frase aparece um que. E o trecho destacado pela banca é introduzido pelo que. Então já tem essa desconfiança aí no seu coração, para que você saiba fazer a análise perfeita. Olha a tela de novo. Em é sabido que a bactéria em questão, Escherichia coli, eu poderia fazer isso aqui, ó. É sabido isso. Se eu coloco isso, lembre-se, você está diante de uma oração subordinada substantiva da língua portuguesa. Resta apenas saber qual é a classificação gramatical dessa oração. Olha aqui comigo. Se eu fizesse essa análise aqui, ó. É sabido isso. É sabido isso. Poderia, claro, pensar em um outro ordenamento. Isso é sabido. E veja comigo, por favor, resultado que tem. É sabido isso. O que é sabido? Isso é o meu sujeito. Veja na ordem direta. Isso é sabido. O que é sabido? Isso também é o meu sujeito. Ok? Ou então eu posso perceber que nesta sentença, ao perguntar o que é sabido, a minha resposta é que a bactéria em questão, Escherichia coli, somente é transmitida a um cultivo quando nele estão presentes as fezes, animais ou humanas. Portanto, você está diante de uma oração que desempenha a função de sujeito. Logo, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Só que eu quero que você veja ainda com mais carinho o que o item fala. Ele diz assim, ó, o trecho que a bactéria em questão, Escherichia coli, somente é transmitida a um cultivo quando nele estão presentes as fezes, animais ou humanas, exerce a função de sujeito da locução é sabido. Veja que a questão não fala sobre a nomenclatura gramatical. Ele não fala que exerce a função de oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ele fala simplesmente que exerce a função de sujeito. É como eu disse a você no bloco anterior, a maior parte das questões não está preocupada com a nomenclatura gramatical, e sim com o entendimento. Por isso que eu falei, primeiro entenda as orações substantivas, depois dê nomes às orações substantivas, e não o contrário, como tradicionalmente fazemos ao longo da nossa trajetória escolar. Então olha só o que temos. Exerce a função de sujeito da locução é sabido? Exerce sim. Portanto, o item que aqui está é um item certíssimo. Ok? A saber, este que aqui está, ele funciona como uma conjunção integrante da língua portuguesa, uma vez que é um que conectivo, vazio de qualquer sentido, então ali uma conjunção integrante, ok? Tela de novo mais uma vez e vamos olhar o que diz a próxima questão, que fala a você o seguinte, ó. Por outro lado, ressaltamos que o principal problema do SUS não é a falta de médicos. Está dito o seguinte, o sujeito da primeira oração está elíptico, e pode ser recuperado pela desinência do verbo ressaltar. Analise comigo o que temos. Olha só. Por outro lado, ressaltamos. Pare para mim. Veja que ressaltamos é um verbo. Ele fala o seguinte. O sujeito da primeira oração. A primeira oração, claro, o primeiro verbo. Está ali o primeiro verbo. Ele fala que o sujeito está elíptico. Veja comigo. Por outro lado, ressaltamos que o principal problema do SUS não é a falta de médicos. Quem é que ressalta? Nós. Nós ressaltamos. Não é um sujeito expresso, é um sujeito que está elíptico, ok? É um sujeito que não está apresentado, mas é identificável. E por isso nós chamamos esse sujeito de sujeito elíptico. E como você já sabe, o sujeito elíptico pode ser chamado de sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Desinencial porque o que indica o sujeito é a desinência do verbo. Se eu trocasse ressaltamos por ressalto, o sujeito passaria a ser eu.
Eu ressalto que o principal problema do SUS não é a falta de médicos, ou seja, há uma mudança na terminação do verbo. Essa terminação do verbo que também é conhecida como desinência verbal. E é por isso que ele é um sujeito que pode ser identificado pela desinência do verbo. Olha o que diz na questão. O sujeito da primeira oração está elíptico e pode ser recuperado pela desinência do verbo ressaltar. Este item aqui está certíssimo. Ok? E veja comigo a próxima. Ele fala assim, ó, o pronome que introduz uma oração coordenada com a ideia de complemento nominal. O próprio item faz uma salada absurda. Por que uma salada absurda? Ele fala que o que é pronome e ele fala que esse que é pronome introduz oração coordenada para o tudo. Você vai ver comigo esse assunto mais à frente, mas orações coordenadas não são introduzidas por pronomes. E mais que isso, com a ideia de complemento nominal. Você, claro, ainda não estudou tudo sobre período composto, mas você já viu comigo as orações subordinadas substantivas completivas nominais. E você sabe que as orações completivas nominais, elas não são coordenadas e sim subordinadas, e além disso elas não são introduzidas por pronomes, porque eu te disse que o que introduz a oração substantiva é conjunção integrante, ok? O item por si só já faz uma salada completa, mas olha só o que o item coloca, o texto. Por outro lado, ressaltamos isso. Ok? Por outro lado, ressaltamos isso. Ou seja, você está diante de uma oração que é subordinada e que é substantiva da língua portuguesa. Só falta saber a classificação dela. Quem ressalta, ressalta algo, ressalta isso. Essa oração funciona como objeto direto, é uma oração subordinada substantiva ou objetiva direta. Motivo pelo qual eu sei que o item que está aqui abaixo, ele é completamente errado. Por quê? Se você observar comigo, o pronome que, o que não é pronome, o que é conjunção integrante, introduz uma oração coordenada errado, a oração é subordinada. Com a ideia de complemento nominal, não, porque é um complemento verbal, é um objeto direto. Tela de novo. Vamos olhar a próxima questão, que diz a você o seguinte. Em não sei dizer que horas eram, morfologicamente é. E ele quer saber qual é a classificação deste que aí eu tenho, ok? Não sei dizer que horas eram. Se eu observar o texto com muito carinho, eu percebo isso aqui, ó. Não sei dizer isso. Trata-se, portanto, de uma oração que é subordinada e que é substantiva da língua portuguesa, ok? Uma oração subordinada substantiva, posso descobrir a classificação dela. Quem diz algo. Diz o quê? Isso. Que horas eram? Então funciona como objeto direto, oração subordinada substantiva, objetiva direta. E o que aqui está, vazio de sentido, funciona como uma conjunção integrante. Veja comigo que na letra dele fala em conjunção subordinativa integrante. Eu comentei com você sobre isso lá na nossa aula teórica. Eu disse a você que poderia a banca chamar de conjunção integrante, de maneira mais simples e mais direta, que é o que a maioria faz, ou de conjunção subordinativa integrante, uma vez que faz parte das orações subordinadas. Mas isso é detalhe. O gabarito, portanto, desta questão aqui é a letra D de dado, ok? Ressalto algo extremamente importante. A substituição por isso não revela que o que é conjunção integrante. A substituição por isso revela que a oração é subordinada substantiva, ok? Tanto é que eu não substituo só o que por isso, eu substituo a oração inteira por isso. Tudo bem? Tela de novo mais uma vez. E vamos olhar o que temos na próxima questão, que diz assim, ó. Considerando o estabelecido nas normas gramaticais da língua, em relação ao trecho, a maioria das pessoas acredita que a solução dos problemas vem de fora, que inicia o último parágrafo do texto, pode-se afirmar que se trata de um período. Ele quer saber de você qual é o tipo de período que está ali empregado. Primeiro passo, identifique os verbos. Olha o que nós temos. A maioria das pessoas acredita, primeiro verbo, que a solução dos problemas vem de fora. Veja que eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu estou diante de um período composto. Posso eliminar a letra A e veja que na letra C ele fala uma informação que é completamente incoerente com a gramática da língua portuguesa, que ele fala que é um período simples com duas orações. Não existe período simples com duas orações. Então está errado. Ele quer saber com quantas orações esse período
Esse período é composto de quantas orações? A maioria das pessoas acredita oração 1 e que a solução dos problemas vem de fora, oração 2. Então, um período composto por 2 orações. Questão simples, questão fácil, porque eu só precisava identificar os verbos. Agora, se você observar comigo o que eu tenho aqui neste trecho, olha só o que eu tenho. A maioria das pessoas acredita. Esta oração que vou destacar para você na cor amarela é a que nós chamamos de oração principal, ok? É a que nós chamamos de oração principal. E veja comigo o que eu tenho na sequência. A maioria das pessoas acredita que a solução dos problemas vem de fora. Eu sei que você pode, claro, fazer essa substituição aqui, ó. A maioria das pessoas acredita isso. Ora, professor, mas eu vou te dizer com muita honestidade, essa substituição por isso não ficou boa. Ora, não fica legal colocar a maioria das pessoas acredita isso. Mas você aí do outro lado com certeza já está fazendo no seu cérebro a substituição correta. A substituição correta não seria pelo isso, mas sim por nisso. E sabe por que você fez a substituição por nisso? Porque quem acredita, acredita em algo. É um verbo transitivo indireto, ok? Quem acredita, acredita em algo. O verbo pede a preposição em, essa preposição em que aqui aparece, e é adicionada ao pronome isso. Professor, mas no trecho original não aparece a preposição. Se você se lembrar, no fim do bloco anterior, eu comentei com você que esse ponto aqui é de polêmica gramatical. Boa parte das análises indica que essa preposição é facultativa, mas existem gramáticos renomados que dizem que essa preposição é obrigatória. Isso, claro, é um problema para nós, uma vez que as bancas não posicionam qual é a bibliografia adotada para resolver esta questão, e além disso, algumas questões tratam um entendimento, outras questões tratam outro entendimento. É um problema, confesso, mas que infelizmente não há uma solução batida. É semelhante a quando você estuda no direito. Você sabe que existem doutrinadores com visões diferentes acerca do mesmo assunto. E você, claro, precisa quase que adivinhar qual é o entendimento da banca acerca daquele assunto. É um problema? Reconheço. É um problema. Mas é um problema que eu tenho uma solução imediata para você? Não. A solução que nós temos, claro, é analisar o que a questão nos apresenta. Primeiro, a questão não quis saber qual é a classificação da oração, ok? Mas a questão poderia perguntar sobre isso. Veja que se eles colocaram esse trecho aqui, isso não me impede de fazer a seguinte análise. Que estamos diante de uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Elias, esta oração que aqui está, ela poderia ser escrita assim, ó. A maioria das pessoas acredita em que a solução dos problemas. Eu poderia fazer essa redação aqui? Poderia, sem problema algum. Aliás, o que eu posso garantir a você é esta redação com a preposição, ela é considerada certa para qualquer banca, ok? Qualquer banca considera que essa preposição aqui pode aparecer. Até porque a polêmica não está em torno da aparição da preposição, e sim em torno da omissão da preposição, ok? Por exemplo, banca IADES. A IADES considera que a presença desta preposição é obrigatória, ok? Obrigatória. Esse é o entendimento da IADES, vale para objetivas indiretas e para completivas nominais. Já o CESP, nos últimos tempos, analisou a presença desta preposição como facultativa. Então o CESP já foi no entendimento, por exemplo, de Evanildo Bechara, que aponta que essa preposição é facultativa. FCC também vai no entendimento de que essa preposição nessas orações, objetivas indiretas, completivas nominais, também é um emprego facultativo. Cada banca tem uma realidade e que, claro, você com a prática de exercícios vai poder identificar o que cada uma delas faz. Minha sugestão a você, não é você chegar e querer me perguntar banca por banca, porque eu não vou colocar para vocês saber pontuar o que acontece banca por banca, porque tem banca que nem cobra esse assunto. Agora, o que eu digo a você é o seguinte, na prática dos exercícios, Elias, minha prova vai ser uma prova do CESP.
Vou treinar exercícios do CESP, vou treinar muitos exercícios do CESP. Eu vou poder perceber a visão do CESP acerca do assunto, pelos exercícios e pelo gabarito fornecido pela banca. Elias, vou fazer uma prova da ESAF. Se você vai fazer uma prova da ESAF, você aproveita a resolução das questões para entender, por meio do gabarito oferecido pela banca, se o entendimento é facultativo ou se o entendimento é obrigatório, ok? Só que essa é uma descoberta, eu estou te dando os instrumentos e estou te dando as orientações. É uma descoberta que você vai fazer com a prática de exercícios, até porque são muitas bancas e o objetivo, claro, é que você saiba mapear cada um desses tópicos, ok? Então olha lá para mim, por favor, eu tenho esse posicionamento. Veja que para esta banca ele não considerou, ele aliás nem perguntou se essa frase está gramaticalmente correta ou incorreta, ok? Vamos adiante, portanto, e vamos olhar a próxima questão. Ele fala para você assim, ó, a oração destacada em "é claro que ninguém espera que o Facebook faça isso" classifica-se como subordinada. Preste atenção para mim no seguinte, olha só. Verbo é, verbo espera, verbo faça. E veja que no meu trecho eu tenho mais de um que, perfeito? Só que ele está pedindo para você a análise da oração que está destacada. Então não gaste a sua energia com esta oração de cá. Gaste sua energia com essa oração de cá, ok? Veja comigo. A oração destacada em "é claro que ninguém espera", ou seja, é claro isso. Ok? Se eu consigo colocar o isso, você já sabe que está diante de uma oração que é subordinada e que é substantiva da língua portuguesa. Poderia fazer para você essa análise assim, ó. É claro, isso. Ou então, isso é claro. Isso é claro. Em todos os casos, o que é claro? Isso, sujeito. Isso é claro. O que é claro? Isso, sujeito. Veja comigo aqui, ó. É claro que ninguém espera. Ou seja, o que é claro? Que ninguém espera. Exerce a função de sujeito. Oração subordinada substantiva subjetiva. Ok? E o gabarito desta questão, portanto, é a letra A de amor. É uma oração subordinada substantiva subjetiva. Perfeitíssimo. Ok? Agora, se você fosse olhar a outra oração, a questão já está respondida, tá? Já está respondida. Olha o que ele tem na sequência. É claro que ninguém espera isso. Aqui a análise é diferente. Quem é que espera? Ninguém. Sujeito, só que é sujeito de qual verbo? Do verbo espera. E quem espera, espera algo, espera que o Facebook faça isso. Oração subordinada substantiva, objetiva, direta. Essa de cá é objetiva direta. Essa de cá é subjetiva. Exerce a função de sujeito. É claro, é a minha oração principal no trecho em que se insere. E o isso, professor? Tem a ver com o verbo faça. Vou mudar a cor aqui para você. Olha só, quem é que faz? O Facebook. Esse é o meu sujeito. Mas veja que é sujeito do verbo faça. Quem faz, faz algo. Faz o quê? Isso. E o isso funciona como objeto direto. E veja que o isso aqui não está substituindo oração nenhuma. Então esse isso é objeto direto e não oração subordinada substantiva objetiva direta. Ok? Porque nem oração é. Então veja que é a classificação de tudo, mas ele queria só da oração que estava destacada, no caso aqui em caixa alta, por isso, valor de sujeito. Veja comigo a tela mais uma vez e vamos olhar a próxima questão que fala assim, ó. Não sei se poderei viajar nas férias. E ele fala assim, ó. Neste período composto por subordinação, temos, aí ele te coloca opções, uma oração principal e outra oração subordinada. Eu quero saber qual é o tipo dessa oração subordinada. Primeiro passo, vamos identificar os verbos. Não sei se poderei viajar. Poderei viajar é uma locução verbal, ok? Então eu tenho duas orações aí no trecho apresentado, ok? Como é que eu classifico essa minha oração agora? Primeiro passo, veja que não há um que, mas eu tenho a presença do se. E eu te disse lá na aula teórica que as conjunções integrantes podem ser que ou se. Olha comigo a tela. Não sei se poderei viajar nas férias, ou seja, não sei isso. Sabemos, portanto, que se trata de uma oração subordinada substantiva da língua portuguesa.
E esse se que aqui está funciona como uma conjunção integrante. Veja comigo que quem não sabe sou eu, sujeito elíptico, oculto ou desinencial. Quem sabe, sabe algo. Sabe o quê? Isso. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Classifica-se, portanto, como objeto direto do verbo saber. O gabarito, portanto, é a letra A de amor. Professor, mas quando eu fui analisar essa questão aqui, eu pensei assim, ó. Não sei, quem sabe, sabe de algo. O correto não seria, então, de algo? Você está vendo a preposição aqui? Não. Então você não vai considerar essa classificação. Observe, no caso do verbo acreditar, não haveria a possibilidade de falar acreditar isso. Só poderia ser acreditar nisso. Agora eu posso ter quem sabe, sabe algo. Então não pense na possibilidade de colocar uma preposição aqui, porque ela não apareceu, ok? Ela não apareceu. Não procure chifre em cabeça de cavalo. Agora, no caso do verbo acreditar, é diferente. Por quê? Porque não é possível colocar acreditar isso, mas é possível colocar sei isso, ok? Tela de novo, por favor, e vamos olhar o que temos na nossa próxima questão, que diz assim, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ele quer saber qual dessas orações funciona como objeto direto. Primeiro passo que quero observar com você. Primeiro passo. Olha só, veja que todas elas funcionam como orações subordinadas substantivas. Respondi-lhe isso, foi anunciado isso, é fundamental isso, minha vontade é isso, é necessário isso, ok? Então todas elas de antemão já se classificam como orações subordinadas substantivas da língua portuguesa. Mais que isso, note que em nenhuma das substituições feitas aqui por mim, eu sugeri a presença de uma preposição. Respondi-lhe isso, sem preposição. Foi anunciado isso, sem preposição. É fundamental isso, sem preposição. Minha vontade é isso, sem preposição. É necessário isso, sem preposição. Por que estou fazendo com você essa análise? Eu disse que nós temos 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Uma delas eu posso automaticamente descartar das possibilidades apresentadas, que é a positiva. Porque eu disse a você que a positiva ela depende de pontuação. Veja que nenhuma delas é separada por pontuação. Então, está automaticamente fora. O que mais que eu posso retirar dessa minha lista? Eu posso retirar as objetivas indiretas e eu posso retirar as completivas nominais. E por que eu posso fazer essa retirada dessas duas? Porque se fosse objetiva indireta ou completiva nominal, eu conseguiria colocar um isso junto com a preposição, ou seja, disso, nisso, alguma dessas possibilidades. Então só sobram 3 classificações: objetiva direta, predicativa e subjetiva. Ok? Para isso, a gente vai voltar até um pouco mais naquilo que vimos lá na aula de complementos verbais. Lembra que um assunto puxa o outro? Vem cá comigo. Olha nessas sentenças aqui, ó, letras C, D e E. É fundamental, minha vontade é necessário. O verbo é que aparece na oração principal em todas essas sentenças, é um verbo de estado, ok? E nós vimos lá atrás, verbos de estado ou são verbos intransitivos ou são verbos de ligação. Um dos dois. Verbo intransitivo não gera objeto direto. Verbo de ligação não gera objeto direto. Ou seja, eu já sei que as letras C, D e E estão automaticamente erradas. Já posso descartar todas essas aqui, ó, somente por perceber que eu tenho ali um verbo de estado, ok? Lembre-se, eu sei que ali existe um verbo de estado, que pode ser um verbo de ligação a depender da análise sintática que eu fizer. Olha comigo a sequência. Eu tenho 2 opções. Respondi-lhe que já havia terminado a prova e foi anunciado que Alice é a vencedora da Olimpíada. Vem comigo na letra A. Respondi-lhe. Quem foi que respondeu? Eu. Eu que respondi. Quem responde, responde algo. Responde isso aqui, ó. Ou seja, oração subordinada substantiva objetiva direta. Ele não queria uma objetiva direta? O gabarito, portanto, é a letra A. Mas eu sei que você sabe que nessa análise dessa sentença, quem responde, responde algo a alguém e é o lhe que desempenha a função de objeto indireto, ok? O gabarito, portanto, letra A.
Por que não pode ser as demais, professor? Letra B. Foi anunciado que a Alice será vencedora das Olimpíadas. Olha só. Foi anunciado isso. Pergunte ao verbo o que foi anunciado, porque aqui eu não tenho um verbo só, hein? Eu tenho uma locução verbal, ser mais particípio, inclusive que mais tarde chamaremos de voz passiva analítica. O que foi anunciado? Isso. Ou seja, isso foi anunciado. Você está diante de uma oração que é subordinada, que é substantiva e que exerce a função de sujeito, então é subjetiva. Por isso que o gabarito não é a letra B de bola, ok? Letra C de casa. É fundamental que você não se atrase para a reunião, ou seja, é fundamental isso. O que é fundamental? Que você não se atrase para a reunião. O que eu quero que você observe comigo? Comentei com você lá no bloco de teoria que quando na oração principal houvesse verbo de ligação, eu deveria analisar se há ou não um artigo, um determinante dentro da oração principal. Por exemplo, neste caso, fundamental não possui um determinante. Necessário não possui um determinante. Agora, vontade, eu sei que não tem um artigo, mas tem um pronome possessivo adjetivo. Em outras palavras, aqui eu tenho um determinante. Por que eu estou colocando isso para você? Letra C. O que é fundamental? Que você não se atrase para a reunião. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Na letra E, o que é necessário? Isso. Isso o quê? Que se estabeleçam regras na escola. Também é uma oração subordinada substantiva que exerce a função de sujeito subjetiva. Nessas duas orações que nós temos aqui, na C e na E, o verbo E funciona como verbo de ligação e fundamental é um predicativo do sujeito nos dois casos. Tudo bem? Agora, na letra D de dado, o que nós temos? Minha vontade é isso. O que eu tenho aqui? Aqui as coisas se invertem. O verbo é o verbo de ligação. A oração que você encontra o seu caminho é a oração subordinada substantiva predicativa. É ela que exerce a função de predicativo. E minha vontade é o seu sujeito. Nós falamos sobre esta análise lá na aula teórica. Eu comentei com você como é que você diferencia uma da outra. Claro! Antes de mais nada, eu quero dizer a você que o gabarito já estava marcado. Todas as análises que eu fiz posteriores a tudo isso dizem respeito a aspectos extra-questão. Na hora da prova, o seu objetivo é só marcar a alternativa correta. E para marcar a alternativa correta, eu te dei até um atalho. Elimine essas três, trabalhe só com as duas primeiras, ok? Tela de novo, portanto, e vamos analisar a nossa não há mais próxima questão. Ok, queridos? Espero que tenha sido tudo claro, espero que isso tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre as orações subordinadas substantivas. Forte abraço e até a próxima.